Olá, irmãos. Por favor, atentem para os avisos que passo a ler. 1. O Conselho da IPSA, reunido no dia 18 de junho, decidiu pela retomada gradual das atividades da Igreja. 2. Se Deus quiser, haverá culto solene ao Senhor com ministração da ceia no dia 28 de junho, às 18 horas. 18 horas. Esse será o horário dos cultos a cada domingo até nova avaliação do Conselho. Seguindo as orientações da Prefeitura de Santo André, conforme documento publicado no último dia 11 de maio, são obrigatórios uso de máscara facial, de uso individual e providenciado por cada interessado, disponibilização de material antisséptico providenciado pela Igreja e manutenção de distanciamento social de no mínimo 1,5 m, organizado pela Igreja. Recomenda-se que os enfermos e os maiores de 60 anos não compareçam. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Fernando Abraão, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André. Esta é a ordem de culto proposta para o teu serviço a Deus aí em casa. Ela pode ser apenas tomada como uma referência por você e você deixar então de seguir esse vídeo adiante. Ou você pode nos acompanhar e utilizar dos recursos que foram afixados a este vídeo para a tua edificação aí em casa. Deus abençoe a igreja no uso desta ferramenta. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
que já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Graça e paz. Iniciemos o culto ao Senhor fazendo a leitura da sua palavra. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e faça tranquilamente a leitura dos versos 12 a 24. Isaías 40, de 12 a 24. Faça a leitura aí com os teus ou sozinho, conforme as tuas possibilidades. Pause o vídeo aqui. Veja, esses são os itens que nós acabamos de observar, conforme Isaías, capítulo 40, dos versos 12 a 24. Pare agora, diante destes itens, e ore a Deus. Adore-o, conforme está aí, exposto diante dos teus olhos. Pause o vídeo e ore, adore, dedique a sua vida ao Senhor. Pause o vídeo agora. Cantemos a Deus. Vamos cantar esses dois cânticos que são conhecidos teus já. Um mais antigo e o outro que foi apresentado à igreja recentemente. Deus, somente Deus, dos vencedores por Cristo. E é em teu louvor, do Idail Júnior. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono
chega para dar louvor somente a Deus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder. Minha vida um culto em Teu louvor. Nossas vozes, sim, em Teu louvor, entregamos nossas vidas num culto de louvor ao Teu nome, Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder. Minha vida um culto em Teu louvor. Erguemos nossas vozes, sim, em Teu louvor. Entregamos nossas vidas num culto de louvor ao Teu nome, Senhor. Erguemos nossas vozes, sim, em Teu louvor. Entregamos nossas vidas num culto de louvor ao Teu nome, Senhor. Agora eu te convido a completar a leitura do capítulo 40 de Isaías. Leia aí os versos 25 a 31. Desta vez eu vou te acompanhar na leitura. 25 a 31. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Diante da grandeza de Deus, diante do seu todo poder, da sua glória, da sua sabedoria, diante da sua eternidade, diante daquilo que ele significa perante as pequenas criaturas, ainda que sejam elevadas como são os juízes e as autoridades da terra. Diante disso tudo, pense nos versos que seguem. 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, ó igreja, ó povo de Deus, e falas, ó Israel,
O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Diante do Todo-Poderoso e do cuidado que Ele tem com o seu povo, logo, se você é um cristão, parte do povo, o cuidado que Ele tem com a tua vida, qual é o temor? Ele é zeloso e Ele encaminha a nossa vida para o melhor segundo os seus planos, para a sua glória e porque nos ama, por nosso bem. Não tema, seja fortalecido no único Deus verdadeiro, no único ser realmente forte. Ora, diante disto, ore a Deus, expresse a tua confiança no Senhor. A igreja, e logo você, está sempre perante Deus. O teu direito está sempre visto e preservado por Deus, que é justo e zela pela integridade da sua igreja. Está com cuidado sobre a tua vida. Ele é zeloso. Ele sabe de tudo. Ele é poderoso para revigorar a igreja e com a igreja revigorar a cada um dos seus membros. A igreja espera no Senhor e por isso ela segue forte. E só a igreja que espera no Senhor seguirá forte. Pause o vídeo agora. Ore a Deus. Interceda pelas pessoas ao seu redor. Interceda pela igreja. E ore pela tua própria vida. E diga aquilo que a palavra te ensina. Conscientize-se da verdade e viva seguro nas mãos do Senhor. Ore a Deus. Pause o vídeo agora. Vamos agora à pregação da palavra. Ainda em Isaías capítulo 40. E é preciso que você tenha aí na sua memória o que já vimos nos versos 12 até 31, quanto à grandeza de Deus, quanto ao seu poder, sabedoria, soberania, o quanto Ele é incomparável e na sua imutabilidade, na sua força, o quanto Ele é capaz e disposto a abençoar o seu povo, a fortalecê-lo, a ampará-lo. O capítulo 40 está dentro da profecia de Isaías, no contexto da vida do rei Ezequias. Nós vamos fazer a leitura de Isaías 40, de 1 a 11, e você já fica com esse gancho aí para poder se apegar depois. A vida de Ezequias, o seu comportamento, o que gerou o seu comportamento e o consolo do Senhor, que vem com Isaías 40, no trecho que vamos estudar, de 1 a 11. Acompanhe a leitura. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva,
e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. O consolo no deserto. Estudemos a palavra do Senhor em Isaías 40, de 1 a 11. Colocando-nos no contexto do profeta Isaías e de seu livro, nós vemos que ele teve seu ministério no correr do 8º século antes de Cristo. E que ele falava da parte do Senhor para Israel dividido. Já há 200 anos dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte bastante desencaminhado. O Reino do Sul caminhando com dificuldades no caminho do Senhor. E no Reino do Sul havia um rei, o rei Ezequias, ao redor do ano 700 a.C. Um homem que buscou andar no caminho do Senhor, mas que vivia uma fé fraca. Um homem muito apegado ao seu tempo, às suas posses, à manutenção da sua própria vida. Ele, quando adoeceu, chorou amargamente diante do Senhor, pedindo que o Senhor olhasse para aquilo que ele já havia feito, para a sua fidelidade, e por isso, então, preservasse a sua vida. Deus cuidou daquele homem fraco, assim como Deus cuida de nós nas nossas fraquezas. Quantos de nós, como Ezequias, queremos tanto ir para a presença do Senhor, mas não agora? Por favor, deixe-me ficar por aqui um pouco mais. Quantos de nós temos essa fé fraca, essa fé que na verdade quase chega à incredulidade? Este era Ezequias. Ezequias foi tratado pelo Senhor e foi preservado pelo Senhor. Em 38:6 é dito da parte do Senhor: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A Assíria havia acabado de atacar o Reino do Norte e praticamente liquidado com o povo e com os bens daquele povo. Havia dispersado as pessoas, mais do que exilado, havia escravizado o povo. E havia colocado gente diferente naquele território para misturar tudo, para acabar com a cultura. Lá estava Ezequias. E o Senhor lhe diz: eu te preservo a vida, e você não será atacado pela Síria. O que ele deveria fazer? Prostrar-se diante de Deus e adorá-lo. Dizer: Senhor, como é que devo viver daqui para frente? Como te honrar? Entretanto, uma vez curado, a notícia da sua saúde se espalhou pelos reinos ao redor. E da Babilônia vieram emissários com presentes para Ezequias. Isso está em 39:1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. O que fez Ezequias? Expôs tudo o que tinha para os babilônicos. Em um século, os babilônicos invadiriam e tomariam Judá. O Senhor abençoou Ezequias e concedeu que nos seus dias ele não fosse abalado com a guerra, não fosse destruído pelos babilônicos. Ezequias muito se alegrou com isso, mas as ações orgulhosas de Ezequias geraram efeitos para as futuras gerações.
E quando ele, então, expôs tudo o que tinha para os babilônicos, produziu, então, um efeito destruidor ao povo e até mesmo aos seus próprios filhos. Versículos 5 a 7 do capítulo 39. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Se Ezequias poderia se alegrar por aquilo não acontecer nos seus dias, como o verso 8 registra, ele disse: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Se ele poderia pensar assim, de uma maneira bastante egoísta, apegada à sua própria vida, como vimos antes, alguém com uma perspectiva de eternidade e de comunhão com Deus muito fraca, como estariam pensando os seus filhos? O que estaria pensando o povo, sabendo que após o reinado de Ezequias seriam tomados pelos babilônicos? Aquela expectativa do pior, segundo a palavra do Senhor, poderia ter produzido, no prenúncio do cativeiro, medo ao povo, medo quanto ao futuro, aquela sensação de insegurança, a sensação de que não haverá onde se guardar, onde se refrescar, onde se alimentar. A semelhança dessa figura que está aí à sua frente, que é uma foto do deserto da Judéia, seco, sem sombras, sem água, um deserto. A sensação no coração daquelas pessoas pode muito bem ter chegado à condição assemelhada à do deserto, medo do futuro. Ah, Ezequias, você está garantido, mas e nós? Que será de nós? Diante desse medo do futuro, o Senhor oferece consolo ao seu povo. E o consolo vem com a promessa de redenção. Ele o fará pela boca do seu profeta. E é o que nós passamos a ver a partir de agora. Deus levanta alguém para bradar, para clamar, para falar em alta voz. Diz Isaías 40, versos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Fala ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Diante do temor da futura desolação de Judá, o Senhor traz pela boca do seu profeta a palavra de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E a palavra de consolo que surge no versículo 2, com tripla força. A primeira parte, que deve ser bradada, veja, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que é findo o tempo da sua milícia, do seu combate, da sua guerra, da sua luta para a manutenção da própria existência. Profeta, diga ao meu povo, consola o meu povo dizendo, é findo o tempo da guerra. Que é o mesmo que dizer, haja paz. Paz seja convosco. O que mais ele diz? Ele diz na sua palavra de consolo que a iniquidade está perdoada.
o Senhor traz perdão para o seu povo. Um povo que tropegamente seguia a Deus, que tinha nos altos os seus ídolos, que tinha a sua cultura pervertida pela influência dos seus vizinhos, mas que o Senhor vinha preservando, ainda que um remanescente fiel. Sim, o Senhor dizia: os pecados estão perdoados. Quem senão o Senhor pode perdoar pecados? Profeta, consola o meu povo. Diga a ele que há paz. Diga a ele que seus pecados estão perdoados. Mas de quando fala o profeta? Fala de algum momento futuro, pois ele diz também que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Como entender essa fração do texto? Observe comigo. Lá no Pentateuco, muito especialmente no Deuteronômio, o Senhor firma aliança com o seu povo. É uma reafirmação da aliança. E ali é dito que se o povo fosse fiel, seria abençoado. Ora, sendo fiel, não haveria o que perdoar, não é? E está sendo dito aqui no segundo item do versículo 2, que seus pecados foram perdoados. Logo, o povo havia sido infiel. Mas sendo infiel, aquele contrato, aquela aliança feita de Deus com o povo, implicava numa ação da parte de Deus sobre o povo. E a ação da parte de Deus seria com exílio, com a fome, com a violência, com o passar por muitas privações. Então o Senhor está dizendo, meus caros irmãos, que o povo havia passado, segundo o tempo profético do versículo 2, por essas privações. O versículo 2 faz referência à profecia anunciada no 39, versos 6 e 7. Haveria sim o exílio decorrente do pecado do povo, mas um exílio que faria o cumprimento daquilo que havia sido apenas ameaçado em Deuteronômio, no meio do Pentateuco. O povo seria exilado, padeceria, mas voltaria para sua condição original. Voltaria perdoado, em paz, e já com a aliança no seu aspecto punitivo cumprida. Deus levanta então alguém para bradar consolo por meio da paz, por meio do perdão e da satisfação da aliança por meio da punição do povo, conforme estava previsto. Brada isto. Mas a mais, era necessário que este profeta anunciasse que outro profeta viria para preparar a glória do próprio Senhor, que viria ao povo. Observe os versos 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Veja, o profeta Isaías está falando de alguém que vai emitir a sua voz em clamor, em brado, no deserto. E ao fazê-lo, vai preparar o caminho do Senhor, vai aplanar o seu caminho, vai endireitar as veredas, isto é, vai fazer um preparo para que o Senhor venha e encontre local propício ao seu ministério. Essa voz do que clama no deserto, nós já sabemos quem é. 700 anos depois de Isaías, João Batista cumpriu a profecia. E ele foi a voz do que clama no deserto, anunciando a vinda do Senhor, preparando a vinda do Senhor Jesus. A glória do próprio Deus
vindo habitar conosco. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Do Deus unigênito, que está no seio do Pai, este é quem o revelou. A glória de Deus, versículo 5, a glória do Senhor se manifestará. E o versículo 5 aponta para algo presente no tempo da encarnação histórica do Senhor Jesus e para algo futuro que ainda se cumprirá na sua segunda vinda, quando diz a parte B do verso 5, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. O profeta Isaías anuncia a vinda de um outro profeta, que por sua vez anunciaria a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor em duas oportunidades, já em sua humilhação, gloriosa humilhação, e em toda a sua glória, na sua segunda vinda, que aguardamos que seja logo. Sim, esta é a palavra do Senhor ao seu futuro profeta. Mas como teria se sentido esse profeta diante das circunstâncias que enfrentaria? O profeta futuro se sentiria perplexo, como o profeta Isaías se sentia tantas vezes no seu ministério. Sabendo quem era Deus, sabendo da sua exigência, sabendo do que ele já havia feito ao povo, como o povo poderia viver como vivia? Como as autoridades do povo poderiam ser injustas, ímpias como eram? Como este povo, da autoridade máxima, do profeta, do sacerdote, do rei, como esse povo podia se misturar culturalmente aos povos vizinhos, se amparar nos povos vizinhos com alianças, ter esperança nestes povos? Como poderia adotar outros deuses, falsos deuses, deuses para serem carregados pelo adorador, ao invés de se submeterem ao único Deus verdadeiro? Isaías ficava perplexo. O futuro profeta, que já sabemos, João Batista, ficaria perplexo também. Veja novamente os versos 6 a 8. Uma voz diz, clama. É a mesma palavra para o brado, lá de cima do versículo 2. Clama, isto é, o Senhor dizendo ao seu profeta, brada, fala, profeta. Então o versículo 6 continua, e alguém pergunta, que hei de clamar, que hei de bradar? E esta pergunta é seguida de uma descrição de dois opostos. Observe, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Percebeu? Num dos lados temos aquilo que existe por um dia, aquilo que é efêmero, aquilo que não se sustenta, aquilo que cai com o simples hálito, sopro do Senhor. E do outro lado temos, parte B do verso 8, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O profeta estaria perplexo. Nos dias de Isaías, assim como nos dias de João Batista, e podemos dizer, nos nossos dias. É de se ficar perplexo como um povo pode saber a respeito de Deus, saber da grandeza do seu amor, saber da grandeza da sua soberania, saber do poder redentor que aplicou sobre nós, e ainda assim este povo se afastar de Deus, negar a Deus, buscar a outros deuses, não se fiar na sua palavra, digo, na palavra do próprio Deus, que é eterna, que é fiel para todo sempre, da palavra que inclusive encarnou. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A palavra do Senhor.
Como a palavra eterna poderia ter comunhão com gente tão fútil, tão fraca, tão volúvel? Qual seria a possibilidade de que ambos se relacionassem em paz, com perdão, com a satisfação dos termos da aliança, ainda que em seus aspectos punitivos, como vimos no verso 2? O profeta fica perplexo. Cabe clamar do eterno para os efêmeros? Como o Senhor responderá a esta questão? O Senhor responde ao profeta com o versículo 9, dizendo que o profeta não tem que se preocupar com a condição dos efêmeros. Ele tem que cumprir diante de Deus a sua missão e fazê-lo com 3 características. Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Quais são as 3 características? Bem, profeta, não se apegue às circunstâncias do povo. Clama. Fala o que tem que ser dito. O que é que tem que ser dito? Final do verso 9. Eis aí está o vosso Deus. Profeta, prepara o caminho do Senhor. Profeta, endireita a vereda, porque a glória do Senhor se manifestará. Mas como o profeta o fará? Primeiro, sobe a um monte alto. Aquele que iria anunciar a palavra do Senhor em preparo à vinda, à encarnação histórica do Senhor Jesus, João Batista, ele deveria fazê-lo sem se omitir, sem se esconder. Ele deveria subir num monte alto, ele deveria se expor, se tornar visível, para que o seu brado chegasse a todos que estivessem ao seu redor. Ninguém se tornasse ignorante pela ausência do profeta. O profeta deveria bradar do alto de um monte. E se era um brado, como deveria ser então? Continua o verso 9. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Não apenas se exponha para que quem passa te veja. Se exponha e fale bem alto, e brade e grite, e diga o que tem que ser dito a respeito da vinda do Senhor. E diga a todos: eis aí está o vosso Deus. Fala, profeta. Consola o povo com a palavra que eu te mando dizer. E profeta, faça isso sem medo. Continua o texto. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Quando se levanta o corpo para ser visto, e quando se levanta a voz para se fazer ouvir a respeito da vinda de Deus, certamente haverá aqueles que vão resistir à pregação da palavra, que vão se opor à palavra, mas que vão se opor a esta, opondo-se fisicamente ao profeta. São anti-Deus, mas se comportam como anti-profeta. Muitos profetas foram mortos na história de Israel. Contudo, eles tinham que se colocar em evidência e falar alto e sem medo. Isto é verdade nos nossos dias ainda. Ainda é preciso que se faça assim. Por quê? Porque para aquele remanescente fiel, para aquele grupo que o Senhor elegeu para a vida, o Senhor entrega a palavra de consolo, a palavra de paz, de perdão e de uma satisfação da aliança
que não é aquela que foi anunciada no versículo 2 agora. É a aliança que foi satisfeita em Cristo, porque Ele recebeu o dobro da paga, recebeu o sobrepeso dos nossos pecados sobre a sua vida. Ele, o Senhor Jesus, foi quem sofreu a paga da quebra da aliança. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso perdão. Ele é a satisfação pela aliança. Eis aí está o vosso Deus. A glória do Senhor se manifestará. Clama alto, com força e sem medo. E então vem, pela graça de Deus, o anúncio do consolo naquilo que foi caracterizado há pouco no discurso como um deserto. As pessoas que ao redor de Ezequias souberam que no seu reino estaria tudo seguro e em paz, mas que depois viriam os babilônicos e tomariam os seus tesouros e os desterrariam e fariam com que os seus filhos se tornassem eunucos. Que deserto, que perdição, que secura, que falta de esperança. Consolai, meu povo. Diga, profeta, vem consolo por aí. Vem o consolo no Senhor Jesus. E o Senhor então vem para dizer, nos versos 10 e 11, sobre este consolo. Observa o 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Vamos verificar. Eis que o Senhor Deus virá, versículo 5, a glória do Senhor se manifestará, versículo 9 final, eis aí está o vosso Deus, o Senhor virá. Como podemos crer? Poderiam pensar aqueles primeiros ouvintes de Isaías. Como podemos crer que virá sobre nós a violência dos babilônicos, o exílio babilônico, a emasculação dos nossos filhos? Como podemos crer nisto e não crer que Deus virá? Como Deus pode ser crido quando anuncia a pena e não ser crido quando anuncia a graça? Esta palavra vem para nós, então. Que nós confiemos no nosso Senhor, creiamos nele, naquilo que ele diz de pesado, de duro, de difícil, de disciplinar, de punitivo, e creiamos nele, naquilo que ele diz, na sua graça, no seu amor, no seu consolo, no seu perdão, na redenção que só há em Cristo Jesus. O Senhor virá, e virá, diz o verso 10, com poder, com o poder que nós temos estudado nos evangelhos. Jesus Cristo encarnou e por ser Cristo, por ser Messias, ungido com o Espírito Santo, ele na sua santidade expressava poder. O poder de andar sobre as águas, o poder de partir o pão e fazer com que 5 deles alimentassem 10.000 pessoas com sobras. O poder de fazer com que mortos ressuscitassem, com que cegos enxergassem, com que paralíticos andassem, e não com muletas, mas saudáveis. O Senhor Jesus, que teve poder para morrer na cruz no nosso lugar, e não permanecer morto, mas ressuscitar após 3 dias e 3 noites. O poder do Senhor Jesus. É dito, eis que o Senhor Deus virá com poder. Cristo veio com poder. É dito ainda no versículo 10, e o seu braço dominará. Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Cristo Jesus disse aos seus discípulos, na iminência da sua ascensão, toda a autoridade me foi dada no céu
e na terra. O Senhor Jesus, com o seu braço, domina. Ele é homem glorificado, natureza humana de Deus o Filho eterno, o mistério da dupla natureza do Filho, mas na sua humanidade reouve, tomou para si a autoridade perdida pelo homem, e ele então tem todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra. O texto continua e diz que eis que o seu galardão está com ele. Observa. Assim como em Deuteronômio a aliança traria efeitos de bênção se cumprida, se observada, e de maldição se descumprida, o Senhor Jesus, como fiador da aliança, como garantidor da aliança, traz a todo aquele que nele crê um prêmio, a herança da vida, a própria vida. Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É desse galardão que ele está falando aqui. A satisfação do contrato do crente em relação ao próprio Deus. Nessa relação contratual, aliança, pacto entre Deus e o homem, por causa de Cristo, o próprio Deus concede em Cristo Jesus a bênção, o galardão, a gente fraca, a gente pequena, como nós, como Ezequias, como os temerosos que estavam ao seu redor no reino de Judá. E o verso 10 conclui com: e diante dele a sua recompensa. Veja, é a recompensa pelo seu trabalho, o trabalho de Cristo. A sua recompensa é a sua herança, é a sua autoridade, é o seu poder e é a sua igreja sob o seu poder. É o seu povo redimido consigo. Essa recompensa não é ao povo, é recompensa a Cristo, ao Redentor. Você entenderá melhor isto lendo o capítulo 53 de Isaías. O Senhor então traz a sua recompensa, o produto do seu próprio trabalho. Segue ainda o versículo 11 agora. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Que dias nós vivemos agora? Como tem sido difícil pastorear. Antes nós poderíamos ao menos nos encontrar, ao menos nos falar, nos ver de uma maneira real, presencial e não virtual. Que dias nós vivemos agora? O coração do pastor se sente ainda menor do que normalmente é. Nós nos sentimos incapazes, assim me sinto eu. Como cuidar das pessoas? Escrevendo mensagens, gravando vídeos, fazendo pregações, enviando livros, fazendo contatos, telefonando. Mas é pouco. Não sabemos de fato, eu não sei, como as pessoas realmente estão. Mas o nosso pastor sabe. O nosso pastor cuida do rebanho e cuida do pastor. Digo, cuida dos pastores que o auxiliam. Cuida de mim, cuida de você. Veja que o texto diz: como pastor apacentará o seu rebanho. O nosso Senhor cuida do seu povo, cuida de nós. O Senhor nos consola no deserto. É dito aqui que entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. Carinhosamente toma a tua vida e aproxima de si mesmo. Aproxima do seu peito, carrega os cordeirinhos num abraço, intimamente, proximamente, cuidadosamente. E mais,
As que amamentam, ele guiará mansamente. As que amamentam são aquelas que cuidam dos pequenininhos. É rebanho do Senhor como são os cordeirinhos. Mas as ovelhas que amamentam cuidam dos pequeninos e carecem também de cuidado. Ele guiará mansamente. Ele cuida de todo o rebanho, inclusive dos pastores, inclusive das lideranças do seu próprio povo. O nosso Senhor vem então com palavra de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E o nosso consolo está em Cristo Jesus. Podemos duvidar disto? A partir do versículo 12, o Senhor então apresenta a si mesmo com a sua grandeza, com o seu poder, com a sua total diferença em relação a esses ídolos fabricados pelos homens, com a sua autoridade sobre as maiores autoridades da terra, como aquele que criou o universo. Então ele pergunta para Jacó, pergunta para Israel, pergunta para a igreja, pergunta para mim e para você. Verso 27, como, pois, dizes, Jacó, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Como você pode perguntar isso? Como eu poderia pensar isso de Deus? Como alguém crente poderia pensar isso de Deus? Como Ezequias podia se sentir abandonado? Como o povo poderia se sentir abandonado? Nunca, jamais. Deus cuida do seu povo, Ele é o pastor do seu povo. Ele nunca se cansa, diz o versículo 28. E Ele fortalece o seu povo que está enfraquecido nos seus próprios poderes, mas é fortalecido pelo poder do Senhor. Que você creia, descanse no Senhor e encontre nele, na mediação de Cristo, consolo no caminhar desse deserto. O povo de Israel viu a Cristo e muitos, os eleitos para a vida, crendo nele, receberam consolo no deserto. A partir daí o evangelho se multiplicou muito entre os gentios e nós, de origem não judaica, que cremos em Cristo, estávamos no deserto, estávamos a morrer. Mas o Senhor trouxe para nós o consolo no deserto. O Senhor trouxe para nós a si mesmo, na pessoa do Filho Jesus Cristo. E Ele é a nossa vida. Viva, então, com o nosso Rei, o Rei Jesus. Deus abençoe a igreja. Descansemos nas suas mãos, adoremos o seu santo nome. Vamos cantar com o Purpose, Reinas. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas. Reinas, eternamente reinas. Maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de boa vida me formar.
és o pão, alimentar, a fonte eterna, saciar e reinar. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sarar ao meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus, reinas. Sobre todos tu Ó Senhor, seja adorado. O Senhor reina eternamente. O Senhor tem controle sobre as vidas pequenas, como gafanhotos, como nós somos. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Glorioso, que tem a história toda em tuas mãos. E assim, Senhor Deus, como o Senhor abate, o Senhor exalta. E assim, ó Deus Santo, como o Senhor anunciou no passado, o exílio, o Senhor também anunciou a redenção. Seja adorado, Senhor. Glorioso é o teu nome, ó Deus, seja exaltado sempre. Concede-nos, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados pelo mérito de Cristo. Concede-nos, Senhor Deus, que nós vivamos hoje, recebendo das tuas mãos as tuas bênçãos de consolo, de edificação, de esperança, de segurança, de santidade, de piedade. Move-nos, Senhor Deus, para que nós sejamos, como foi João Batista, preparando o caminho do Senhor na sua encarnação histórica. Que nós sejamos, Senhor Deus, pessoas que anunciem o glorioso Senhor, que se manifestou na história e que, morto e ressurreto, glorioso reina sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre toda a criação. E que em Cristo Jesus, ó Deus Santo, o Senhor seja adorado. E as pessoas sejam exortadas com clareza, com força, sem temor, pela boca dos teus filhos, a respeito da tua grandeza, ó glorioso Deus. E que em Cristo Jesus sejas exaltado, e o teu povo seja conduzido até o dia final, quando tudo isso será transformado e o teu ser glorioso será definitivamente identificado, pois todo olho verá a glória do Filho do Homem, quando vier no seu poder e na sua glória, na glória que também é do seu Pai. Aleluia ao Todo-Poderoso Deus. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito sejam sobre o seu povo, a sua igreja. Amém. Olá, irmãos. Por favor, atentem para os avisos que passo a ler. 1. O Conselho da IPSA, reunido no dia 18 de junho, decidiu pela retomada gradual das atividades da igreja. 2. Se Deus quiser, haverá culto solene ao Senhor com ministração da ceia no dia 28 de junho, às 18 horas. 18 horas. Esse será o horário dos cultos a cada domingo até nova avaliação do conselho.
seguindo as orientações da Prefeitura de Santo André, conforme documento publicado no último dia 11 de maio, são obrigatórios uso de máscara facial, de uso individual e providenciado por cada interessado, disponibilização de material antisséptico providenciado pela Igreja e manutenção de distanciamento social de no mínimo 1,5 metro, organizado pela Igreja. Recomenda-se que os enfermos e os maiores de 60 anos não compareçam.